Olá! Hoje nós vamos falar sobre as manifestações cutâneas de coronavírus, de Covid-19. O que é que o coronavírus pode causar na pele? Esse vírus está sendo publicado no dia 21 de maio, então pode ser que muita coisa mude. O conhecimento que a gente tem sobre o coronavírus tem sido atualizado de forma muito rápida, mas o que a gente sabe até hoje é que as manifestações cutâneas elas acontecem de duas formas: as manifestações mais tardias e as manifestações cutâneas que ocorrem concomitante com outros sintomas, com febre, com falta de ar. Então são as que ocorrem junto com os sintomas e as que ocorrem depois que você já teve o coronavírus. Vamos começar falando das manifestações que acontecem junto com os outros sintomas. A primeira manifestação que foi descrita na literatura, não sabemos se é a mais comum ou não, mas ela já foi descrita, são as reações urticariformes. Você acaba tendo placas urticariformes, como se fosse uma urticária, uma alergia à medicação, mas essa reação urticariforme pelo corpo todo, normalmente ela é bastante intensa, e ela pode preceder os sintomas de coronavírus por 2, 3, 4 dias, mas o mais comum é a gente encontrar junto com os outros sintomas, junto com febre, junto com dispneia, junto com falta de ar. Não são manifestações comuns, a gente ainda não tem uma ideia de qual é a real incidência disso, em quantos casos de coronavírus isso acontece, mas não parece ser tão comum assim. Mas de qualquer forma, urticária, reações urticariformes podem nos fazer pensar em coronavírus. E lembrar que ela pode aparecer alguns dias antes do coronavírus. Então, se você tiver uma reação dessa de urticariforme aparecendo de placas que são meio avermelhadas, elevadas pelo corpo todo, converse com o seu dermatologista. Preferencialmente faça um teleatendimento com ele, e ele vai ser a pessoa que vai poder te ajudar nisso. Então ele já sabe que isso é possivelmente uma manifestação de coronavírus e que pode acontecer inclusive um pouco antes dos outros sintomas de febre. Então normalmente você vai observar e caso você tenha os outros sintomas, a gente vai acabar solicitando um swab, aquele cotonetezinho que é colocado no nariz para fazer o exame de PCR viral, que é o exame de diagnóstico de coronavírus na fase sintomática. Além das reações urticariformes, o que a gente pode ter também são pequenas bolinhas de água, vesículas, que lembram catapora. Essas vesículas, essas bolinhas d'água acontecem no tronco e nas costas e parecem ser bastante específicas de coronavírus. Mas, de novo, é tudo novo, a gente está aprendendo ainda, então a gente não tem tanta certeza. Então essas reações vesiculosas que lembram catapora, normalmente elas acontecem durante o período sintomático, então você começa com febre, começa com falta de ar e depois acaba desenvolvendo essas vesículas. Outra reação que pode acontecer durante o Covid-19 são as erupções chamadas de maculopapulares, né? Então são manchas e pequenas bolinhas no corpo todo. Essas erupções são muito comuns em outros tipos de vírus. A gente vê erupção maculopapular em dengue, a gente vê em zika. Então, podem ser relacionadas ao Covid-19, assim como elas também podem ser relacionadas às medicações que já estão sendo usadas. Então, assim como na reação urticariforme, alguns remédios podem dar reação urticariforme e podem dar erupções maculopapulosas. Então, fica difícil da gente conseguir saber, isso é causado pelo vírus e isso é causado pelos tratamentos que a gente usou. De qualquer forma, existem relatos na literatura tanto de reações urticariformes sem uso de medicação prévio, quanto de reações maculopapulosas, essas manchas e bolinhas vermelhas pelo corpo, que lembram eventualmente um sarampo, uma erupção de dengue, também sem uso de remédio, então que pode ser específica do vírus. Então essas são as manifestações mais frequentemente encontradas relacionadas aos sintomas. Elas acontecem ou muito pouco antes dos sintomas ou junto com os sintomas. Então, se você tem sintoma de febre, falta de ar, tosse, e você tem bolinhas de água, vesículas, ou você tem urticária, que são essas placas meio de alergia no corpo, ou uma erupção maculopapulosa, manchas e bolinhas vermelhas pelo corpo, é muito importante que você procure atendimento médico e faça o teste do swab, o teste de PCR, para descobrir se você tem coronavírus ou não. Uma outra coisa que acaba acontecendo também é o aparecimento de lesões cutâneas que parecem, essas sim, ser bastante específicas do vírus, mas elas acontecem depois do vírus. Então, normalmente é 10 a 15, eventualmente 20 dias depois de um eventual sintoma de coronavírus. E essas lesões são chamadas de perniose ou geladura. Elas lembram muito machucados de pele formados por exposição ao frio.
que em inglês é chamado de childblain. Então essas lesões são mais comuns em pacientes jovens e crianças, posterior ao sintoma de coronavírus, e normalmente elas estão relacionadas a casos que tiveram um bom prognóstico, tiveram um caso leve, uma febrinha boba, evoluíram bem e acabam desenvolvendo essa geladura, essa perniose tardiamente. O que é importante aqui? Aqui não adianta eu fazer PCR, não adianta eu fazer o cotonetinho no nariz, porque já não existe mais vírus circulante. Então, quando eu tenho um quadro desse, de perniose, de geladura, o importante sim é fazer o exame de sorologia, pesquisa de IgM, IgA, para que você possa descobrir se teve ou não a Covid-19. Então, o que a gente está vendo com os novos estudos que estão surgindo a cada dia é que parece que sim, o Covid tem manifestações cutâneas e a gente está começando a entender essas manifestações cutâneas. Então, o que fica de dica para vocês? Se vocês tiverem alguma dessas manifestações associadas à febre, por favor, entre em contato com o seu médico, seu dermatologista, seu clínico geral e façam o exame do PCR, o cotonete do nariz, que vai medir se você tem vírus circulante. Se você tem a lesão de geladura ou de perniose, aí faça a sorologia, porque você já não tem mais vírus circulante, aí é só para confirmar que você teve coronavírus no passado, e isso é importante para questões epidemiológicas, para que a gente possa buscar contactantes e descobrir se mais alguém no seu meio, na sua família, tem coronavírus. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.